Olá a todos e a todas, estamos aqui novamente pelo meu canal do Professor Jairo Brasil para falar da norma regulamentadora número 33, espaço confinado. Ressaltando sempre que esse aqui não é um treinamento de espaço confinado, mas sim sobre a norma regulamentadora em si e todos os detalhes de que ela trata. Tá ok? Vamos falar então inicialmente, do que é um espaço confinado, e vamos falar também de alguns detalhes sobre o espaço confinado. A norma NR33 estabelece que existem requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados e o reconhecimento, a avaliação, o monitoramento e o controle dos riscos existentes. Tá certo? Então, o que a norma estabelece são requisitos mínimos, ou seja, se a empresa quiser adentrar um pouco mais e aprofundar as questões legais em relação à segurança do trabalho atuando nesses espaços, ela pode até se aprofundar. Mas o que a NR33 estabelece é o mínimo em termos de cuidados para a preservação da saúde e integridade física do trabalhador. Tá ok? Bom, existe então nesses espaços confinados 3 tipos de riscos, ou seja, 3 características desses riscos que estão implícitos nesses espaços. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá ok? Primeiramente, a gente pode chamar de risco geométrico, tá? O que é isso, Quando eu falo, lá no início da norma sobre o conceito de espaço confinado, me diz que é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, ou seja, aonde a pessoa vai trabalhar, vai executar um determinado tipo de atividade, esse espaço onde ele está ocupando ali para aquele tipo de atividade, ele não foi projetado para ficar de repente um turno todo, tá? Um turno de trabalho de 8 horas, Isso é feito, digamos assim, essa atividade esporadicamente, periodicamente, de acordo com o que determina alguma realidade da empresa. Então não é um espaço projetado para você trabalhar o dia todo ali, um mês, uma jornada de trabalho e tal, você ser contratado para trabalhar dentro daquele espaço, não. Isso é um espaço não projetado para esse tipo de ocupação. Tá ok? Então, esporadicamente se entra num espaço confinado para fazer algum tipo de atividade. Tá ok? Outro tipo de risco que a gente pode apontar também no espaço confinado é o risco de acesso. Quer dizer, ele possui esse espaço meios limitados, não é tão fácil assim, tanto de entrar no espaço confinado quanto de sair. Então essa é uma outra característica do espaço confinado, essa dificuldade de acessar, a dificuldade de entrar e dificuldade, digamos assim, de sair do espaço confinado. Então esse é um outro aspecto, uma outra característica, tá ok? Uma terceira característica que a gente também pode classificar como risco é o risco da atmosfera interna dentro do espaço confinado, tá? O que diz a norma sobre isso, Há ali, nesse espaço confinado, uma ventilação que possa ser insuficiente para remover contaminantes. Ou seja, eu não tenho um determinado tipo de aeração ou ventilação que seja suficiente para tirar todos aqueles contaminantes de dentro do espaço confinado. Não circulam ar, não circulam oxigênio por ali que faça essa ventilação. Então esse é um outro risco também do espaço confinado, tá certo? E ainda dentro do risco de atmosfera, a gente pode dizer também que pode nesse espaço confinado existir uma deficiência de oxigênio, onde vai prejudicar a respiração do trabalhador que esteja ali envolvido com esse tipo de atividade em espaço confinado. Não só a deficiência, como também enriquecimento de oxigênio que pode ocorrer também no espaço confinado. A deficiência, a gente pode notar aí que é a dificuldade de respirar, de usar aquele espaço por falta de oxigênio, e aí daqui a pouco vai ter que usar os meios adequados para isso, que são máscaras de adução de ar, tá? Assim como o enriquecimento de oxigênio, que não vai fazer mal, digamos assim, ao corpo, ao organismo do trabalhador que acessa o espaço confinado, mas esse enriquecimento pode levar ao quê? A uma atmosfera muito propícia a explosões. Então, por isso, e claro, incêndio e explosão. Então,
Outra característica desse risco de atmosfera no espaço confinado é isso, né? A existência, né, de uma atmosfera com deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Tá ok? Bom, e no próximo slide também a gente vai falar do que é um espaço confinado, né? E aí eu trago algumas figuras para a gente dar uma olhada, mostrando que um espaço confinado, por exemplo, pode ser um local de controle de bombas, por exemplo, né? Pode ser um sistema de esgoto, onde daqui a pouco o funcionário vai ter a necessidade de entrar nesse espaço para fazer alguma desobstrução, alguma limpeza. Os silos de armazenamento ou de armazenagem também são considerados espaço confinado, tá? Por todos esses aspectos que eu citei anteriormente, né? O poço de elevador ou poço de elevadores também, né? Isso também pode ser considerado um espaço confinado. São os mais diversos, mas esses 4 aqui eu trouxe só como exemplo para a gente dar uma olhada, né, de que ele possui pelo menos uma daquelas características que a gente citou anteriormente que trata a norma regulamentadora. Tá certo? Diz ainda, né, a NIOSH, né, que há 3 classes de espaço confinado, ou seja, o espaço confinado classe A, o espaço confinado classe B e o espaço confinado classe C. Vamos ver o que é cada um desses espaços, então, né? O classe A são aqueles que apresentam um ambiente IPVS, ou seja, imediatamente perigoso à vida e à saúde, tá? O ambiente IPVS. São esses espaços, por exemplo, que incluem, né, deficiência de oxigênio, ou que contém explosivos inflamáveis ou atmosferas tóxicas também. Então, esse é considerado, segundo a NIOSH, né, um espaço classe A, tá certo? Bom, o espaço classe B é aquele espaço que não apresenta ameaça ou perigo imediato para a vida, como o ambiente IPVS que a gente viu, mas que tem um potencial para causar lesões ou doenças se medidas de proteção não forem adequadas. Tá? Então, essa, digamos assim, é a classe B dos espaços confinados. E por último, a classe C, que são aqueles espaços onde qualquer risco apresentado é insignificante, não requerendo procedimentos ou práticas especiais de trabalho, mas são espaços considerados espaços confinados. Né? Você tem, por exemplo, vamos imaginar aí, né, uma pequena ponte, uma pequena passarela, por exemplo, né, num riacho de uma cidade de grande porte, passar por baixo desse pequeno riacho, dessa pequena ponte aí, tá, pode ser considerado um espaço confinado, embora ele não apresente risco, né, significativo em termos de enclausuramento, de deficiência de oxigênio, nada disso, mas passar por baixo ali requer alguns cuidados, né, em relação, por exemplo, à contaminação biológica, né, em relação à presença até de animais peçonhentos e tudo mais. Então, esse espaço, né, que tem poucos riscos, por exemplo, e são insignificantes, necessitam também de alguns cuidados primários que a gente pode considerá-los, segundo a NIOSH, né, a classe C, tá certo? Bom, alguém pode perguntar, sim, professor, mas o que é essa NIOSH, né? A NIOSH, na verdade, é uma agência federal dos Estados Unidos responsável pela realização de pesquisas e produção de recomendações para a prevenção de lesões e doenças relacionadas com o trabalho, né? Então, é um organismo internacional aí que fica nos Estados Unidos, não é internacional, né? É um organismo dos Estados Unidos responsável por essas pesquisas, né, e produção de recomendações. E é ele, então, que diz a respeito desses 3 tipos, né, ou 3 classes de espaço confinado. Tá ok? Muito bem. A norma trata, já na sua parte inicial, sobre as responsabilidades do empregador, né? Tá certo? E o que diz, né, uma dessas responsabilidades? Que ele deve indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma, ou seja, vai ter que ter alguém dentro da empresa responsável pelos espaços confinados, se esses espaços são muito comuns dentro da empresa. Então, há que se ter ali um funcionário designado para isso. Tá ok? Muito bem. A indicação formal, né, tem que ser formal, porque os espaços confinados são um grande risco dessa empresa que trabalha e que possui esses espaços confinados, muitos tanques, né, muitas cavações, né, escavações, e algum tipo de
lugares, digamos assim, de prédios muito fechados, né? Que tem máquinas e vários elevadores, por exemplo, transportadores verticais. Tudo isso são lugares com espaços confinados. Então, ali dentro dessa empresa você vai ter que ter uma indicação formal de uma pessoa responsável técnica por esses espaços. Tá ok? Então, o que diz aqui sobre a indicação? É uma formalidade no momento de indicar ao responsável técnico, evitando desvios futuros e omissões. Então, deverá ser feito pela empresa um documento assinado pela direção, constando então local e data da nomeação desse funcionário, desse designado, o nome dele, o cargo e a função, estabelecimentos sob sua responsabilidade, quais são, né? E mencionar, né, as questões aí da NR33 que fala da resolução CONFEA também, né? 359. E quais são as atribuições desse responsável técnico. Então é assim que se faz, né? Ok? Outras responsabilidades ainda do empregador, por exemplo, identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento. Então, fazer uma espécie de inventário, né, desses espaços confinados, dizendo, né, aonde se localizam cada um desses espaços confinados, e inclusive a adoção, por exemplo, de uma planta baixa com a sinalização desses espaços. Número 1, número 2, número 3, o que é cada um, fazer uma lista, né, desse inventário, ou A, B, C, D, tanto faz, depende da quantidade desses espaços confinados existentes dentro da empresa. Tá certo? Identificar também os riscos específicos de cada um desses espaços confinados. Porque pode ter um, por exemplo, que tem um problema de um risco químico, por exemplo, extremamente, digamos assim, perigoso, né? Com a presença de gases, coisa desse tipo. Pode ser um outro espaço confinado que tenha, por exemplo, muita poeira, né? Embora se possa respirar num lugar desses, mas às vezes a poeira também pode ser um elemento, digamos, prejudicial e até insalubre para esse pessoal que faz essa atividade, né? Então essas coisas, tubulações, por exemplo, né, os riscos específicos para cada um desses espaços confinados também devem ser estabelecidos pelo empregador. Aproveitando então que eu falei a respeito de se fazer um inventário desses espaços confinados, eu trago aqui um formulário, né, nessa página aí, agora nessa lâmina, mostrando como é que se faz um cadastro, né, desses espaços confinados. E aí está ali ficha de apoio ao supervisor de entrada, que é um dos profissionais que lida com espaço confinado. Então veja só, eu tenho a fotografia do espaço confinado e do lado esquerdo aqui eu tenho a codificação dele, a localização, os dados técnicos, a descrição, vaso absorvente de água em peneiras moleculares. Então estou descrevendo esse espaço confinado, localizado em área classificada, ó, sim, não. Então são detalhes que eu posso trazer quando fizer, digamos assim, esse inventário dos espaços confinados. Na próxima página ainda vou identificar os riscos, ó, desse espaço confinado que eu mostrei anteriormente. Então eu posso mostrar lá riscos físicos, tem? Ah, tá lá, identificados. Né? E quais as medidas de controle? Então é como se fosse quase que uma análise preliminar de risco de cada um desses espaços confinados. Então, eu trago os riscos, né, os agentes, os riscos identificados, as medidas de controle, e logo abaixo os EQPCs que eu vou usar, né, tá, e os EPIs, ok? Então, detalhezinhos que a gente pode trabalhar na empresa fazendo esse levantamento e esse inventário dos espaços confinados e deixando arquivado lá para cada momento em que eu for fazer uma atividade nesses espaços, eu tenha isso disponível para os profissionais que vão trabalhar acessando esse espaço. Ainda como responsabilidade do empregador, né, diz aí a norma que ele deve implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaço confinado por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento. Então, esse pessoal que trabalha com espaço confinado na minha empresa tem que ter conhecimento, tem que ter os detalhes de como funcionam esses espaços confinados e quais cuidados ele deve tomar em cada atividade que vai fazer nesses espaços. E ainda como responsabilidade do empregador também, né, nós temos aí a garantia da capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e de salvamento em espaço confinado. Ou seja, tem que haver treinamento contínuo, né,
desse pessoal, não só o treinamento de capacitação, mas também as posteriores reciclagens que são exigidas para esses profissionais. Então, há necessidade de se ter, digamos assim, né, uma capacitação continuada, tá? Formando e reciclando esses profissionais todos que a gente vai ver mais à frente quais são eles, né? Que a norma também enfatiza e diz quais são esses profissionais. Outra responsabilidade do empregador é garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito da permissão de entrada e trabalho, a PET, né, que a gente vai ver depois com detalhes como é que é, conforme o modelo constante no próprio anexo da NR, né, 33, tá? E aí vem um modelinho rápido aí, né? A gente pode depois até disponibilizar outros formulários, mas é um modelinho rápido que mostra como é que ele é, o que tem que estar escrito ali. O nome da empresa, quer dizer, o título, né? PET, permissão de entrada e trabalho, o nome da empresa, a avaliação do espaço confinado, né? Quais são os riscos que tem dentro desse espaço confinado, quais são as medidas de controle para evitar que esses riscos se transformem em acidentes graves ou doenças ocupacionais, o isolamento de algumas áreas, dependendo do caso, né? O bloqueio, a importância dos bloqueios com chave, com cadeado e tudo mais, a ventilação, se for o caso, né? Então são detalhes dessa permissão de entrada e trabalho que vai ser utilizada nos espaços confinados. Outra responsabilidade do empregador, vejam quantas, né? Na letra G a gente fala aí de fornecer às empresas contratadas, né? Muitas vezes tem terceirizados que são chamados para fazer determinados serviços dentro da própria empresa, né? E aí eu tenho que fornecer a essas empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde eles vão desenvolver as suas atividades. E exigir a capacitação de seus trabalhadores. É uma das coisas que eu falo muito, né, para o pessoal onde dou treinamento e também para os meus alunos em sala de aula, da importância de o pessoal de segurança do trabalho, os profissionais da prevenção das empresas, tenham conhecimento desses contratos que são assinados com terceiros para esse tipo de atividade e realmente tenham a certeza de que esses profissionais, esses trabalhadores que vão executar atividades ali dentro da minha empresa como terceirizados, que tenham os treinamentos devidos, as capacitações que são necessárias para esse tipo de atividade em espaço confinado. Outra exigência em termos de responsabilidade do empregador também, na letra H, é acompanhar a implementação dessas medidas de segurança e saúde, né, que foram estabelecidas ainda naquela PET, né, tá? Provendo para esses profissionais, para esses trabalhadores, os meios e as condições para que eles possam atuar em conformidade com a NR33. Então, é isso, né, que ele deve, o empregador também fazer, né? Acompanhar essas medidas de segurança e saúde e ver se eles realmente possuem os meios suficientes para entrar e sair em espaços confinados e atuar com segurança. Outra responsabilidade ainda do empregador é interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de risco grave iminente, ou seja, quando suspeitar que existe, né, risco grave iminente num tipo de trabalho sendo executado em espaço confinado. E procedendo o imediato abandono do local. Então tem que ser realmente, né, atento a essas questões e, se for o caso, né, pedir para o pessoal abandonar a área aí, se constatar essa suspeitar, né, que há risco grave iminente naquele local ali. Muito bem. Outra responsabilidade do empregador também é garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso ao espaço confinado. Ou seja, não deixar ninguém entrar em algum espaço confinado que você não conheça, ou que você, como contratante, né, não saiba o que tem dentro daqueles espaços confinados. Por isso a necessidade lá que a gente falou, inicial, né, de fazer uma visualização, fazer digamos assim, uma inspeção em todos esses espaços confinados e fazer um cadastro, inclusive com os riscos potenciais que tem cada um desses espaços confinados. Agora vamos ver quais são as responsabilidades dos trabalhadores em relação à NR33. Tá? Dos trabalhadores, a primeira responsabilidade é colaborar com a empresa no cumprimento dessa norma regulamentadora, dessa NR33. Tá? É o mínimo que se pede para os trabalhadores. Né?
Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa, não deixar de usar, tá certo? Comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada as situações de risco para a sua segurança e saúde ou de terceiros que sejam de seu conhecimento e cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação aos espaços confinados. Então essas 4 atribuições, essas 4 responsabilidades que são exigidas dos trabalhadores em espaços confinados. Falando da parte de gestão de segurança e saúde, na NR 33, diz a norma que essa gestão ela deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, né? Ou seja, é quase como se fosse um PDCA, né? Dessa gestão de segurança e saúde. É planejar, programar, implementar e avaliar. E modificar, né? Tá? Incluído medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas e pessoais e de capacitação para o trabalho, né? Quando houver o treinamento novamente, que eu tenha a possibilidade de usar aqueles itens que eu achei, digamos, inadequados, né, lá num determinado momento, e vou repassá-los então para serem utilizados nos treinamentos. Tá ok? Muito bem. Vamos falar agora dos riscos presentes em espaços confinados, tá? Tem uma figura aí mostrando, né, a grande quantidade de riscos em espaço confinado, mas nós vamos comentá-los, né, também especificamente. Bom, especificamente quais são os riscos? O risco de explosão é muito comum, né? Principalmente quando eu tenho elementos químicos combustíveis dentro do espaço confinado, como metano, por exemplo, proveniente muitas vezes de material orgânico em decomposição em determinados lugares, né, como esgoto, por exemplo. O hidrogênio também, que pode estar presente em forma, digamos assim, de gás, né, e também que vai trazer a possibilidade de explosão. Tá? O envenenamento também é um risco específico do espaço confinado, com monóxido de carbono, por exemplo, né, motores a combustão principalmente, o sulfeto de hidrogênio e o gás sulfídrico também, de material orgânico, né, que pode estar presente também no espaço confinado. O monóxido de carbono, né, tem essa característica de ser sem cor e sem odor e permanecer por muito tempo em ambiente confinado sem que o ser humano tome providências de ventilar. E a presença, né, principalmente desse monóxido de carbono por conta de escapamento de motores a combustão, processo de combustão em geral. Ainda sobre o monóxido de carbono, existem alguns limites de tolerância, né, que é de 39 ppm, né, e que acima disso nós teremos, né, dor de cabeça, palpitação, inconsciência e até a morte, dependendo da quantidade desse tipo de gás, né, presente na atmosfera de um espaço confinado. O gás sulfídrico, por exemplo, tem características de ser incolor, mais pesado que o ar, né, que forma uma mistura explosiva em contato com estes, sendo altamente tóxico também. Né. A presença em esgoto, em águas residuais, matéria orgânica em decomposição, processos petroquímicos e de celulose. Tem as mesmas características do gás metano, né, tá? Ok? O gás sulfídrico tem aquele odor de ovo podre em baixas concentrações, um dos piores agentes ambientais, pois em concentrações médias e acima, o sistema olfativo humano não consegue perceber e detectar sua presença. Então esse é o grande perigo do gás sulfídrico também. Ok? Outro risco presente também nos espaços confinados é o sufocamento, né, por nitrogênio, dióxido de carbono também. Tá? São elementos químicos asfixiantes que podem estar presentes também no espaço confinado. O sufocamento também, né, a partir de elementos químicos asfixiantes como hipoclorito, né, tá? Principalmente o vapor do hipoclorito de sódio, o benzeno também pelo vapor, né, e realmente dá uma sensação muito horrível de sufocamento também, né, é aquele vapor presente nos postos de combustível. E o gás amônia também, que é um gás, né, que consegue expelir, digamos assim, a presença do oxigênio e com isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de respirar. Esse gás amônia é muito presente em frigoríficos e lugares que usam a amônia como um elemento químico para a produção de frio, produção de gelo, né, e resfriamento. Ok? Muito bem, outro risco específico também é a ausência de oxigênio e aí o sufocamento, né?
Lembrando que o oxigênio, limite mínimo para respiração segura é de cerca de 19,5%, tá certo? Abaixo disso, a gente já vai ter um ambiente extremamente hostil para ter a presença, né, de pessoas. Então vejamos agora essa tabela aqui de nível de oxigênio, tá? Uma faixa normal, né, de 19,5 a 23, e aí de 15 a 19, nessa faixa aí, existe uma descoordenação do corpo humano, né? O indivíduo começa a não ter, digamos assim, coordenação nos movimentos, tá? Respiração acelerada de 12 a 15%, náusea de 10 a 12%, inconsciência de 8 a 10%, morte após 8 minutos se tiver de 6 a 8%, né, de volume do oxigênio no ar, e em coma, né, a pessoa entra se tiver exposta mais de 40 segundos de 4 a 6% do oxigênio. Tá, ok? Outro risco específico ainda, né, é a explosão, que é o enriquecimento de oxigênio, torna o espaço confinado perigoso, pois causa incrementos de faixa de explosividade dos gases de combustível, aquilo que a gente chama de flash fire, né? Aquele fogo que faz até esse tipo de ruído, né? Que você nem sabe de onde vem, né, essa explosão muitas vezes. Esse se chama flash fire. Né? Nunca acenda maçaricos oxacetilênicos, né, no interior de tanques ou outros espaços confinados, sem ter a certeza de que realmente ali não há elementos possíveis, né, para essas explosões. Muito bem, então essa foi a primeira parte da NR33, onde nós vimos alguns conceitos iniciais e depois algumas características do espaço confinado e abordamos também as questões de responsabilidades tanto do empregador quanto dos trabalhadores. Tá, ok? Vem aí então a segunda parte da NR33 Espaço Confinado, que eu quero ter a presença de todos vocês. Obrigado e até lá.